força, fôlego e flexibilidade. Essas são as 3 palavras que a partir de hoje eu vou estar aqui sempre refrisando, repetindo para vocês. Essas palavras são com base em um dos filmes que eu vou citar aqui para vocês, muito conhecido. O outro não é nem tanto conhecido. O primeiro filme é um filme brasileiro, O Contador de Histórias. É baseado em fatos reais, na vida real desse personagem, Roberto Carlos Ramos. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Foi um jovem que foi adotado, né? Ele foi recolhido por uma pesquisadora francesa, ela era psicóloga, era professora. E o outro filme que eu tenho também a trazer aqui como referência é Uma Lição de Vida. Conta a história de um senhor que aos seus 84 anos decidiu aprender a ler. Exatamente, pessoal. Ele decidiu ser alfabetizado, poder dominar a arte da leitura. Olha que impressionante. Então eu quero trazer a referência desses 2 filmes, e o primeiro que eu falei, o filme brasileiro, me ajudou a refletir de coisas que eu já vinha fazendo. Essas 3 palavras que eu mencionei, força, fôlego e flexibilidade, é o lema que ele aprendeu de toda a sua vivência e toda a sua transformação de vida. Então, gente, eu quero pedir a vocês, vamos usar. Hoje vai ser preciso realmente canetinha na mão, bloco de notas, vamos anotar, porque essa referência que eu venho trazendo aqui traz detalhes assim incríveis. Esse filme é fabuloso. Vocês já devem ter ouvido, como eu já mencionei, mas assim, vale a pena, até porque esse filme retrata um personagem real, né, baseado em fatos reais. Roberto Carlos Ramos depois se tornou um adulto, ele também estudou, ele saiu daquela vida que ele tinha, né, ele transformou a sua vida através da vida que ele recebeu daquela pedagoga, daquela pesquisadora francesa. E olha o que ele passou a fazer. Mesmo tendo saído da FEBEM, com todos os traumas, com todas as dificuldades que ele enfrentou, tendo vivido lá, né? Porque ele foi considerado irrecuperável aos 13 anos de idade, imagina, 13 anos de idade ter sido considerado irrecuperável, mas ele deu a volta por cima. Hoje é um profissional da área da educação, é um contador de história. Hoje ele também adotou outras crianças que viviam na FEBEM e conseguiu transformar a vida dessas crianças, claro que também com a atitude que elas começaram a demonstrar, porque assim, não é só alguém estender a mão, a outra pessoa que recebe a mão precisa fazer um movimento também. Então é essa referência que eu quero trazer para vocês. Vocês acompanhem o filme, o vídeo que eu tô explanando e falando a respeito desses 2 vídeos, tá? E assim, vale a pena ficar e ver, assistir cada pedacinho desse vídeo que eu tô contando para vocês. Vem comigo! Os filmes realmente incríveis, essas referências. Um deles é brasileiro, a sugestão até mesmo de uma das espectadoras, uma das pessoas que me acompanham, que é o filme O Contador de História. E como é uma característica minha, eu sempre procuro, antes de trazer algum conteúdo aqui, eu vou pesquisar, eu vou me aprofundar. E nessa pesquisa eu me deparei com um outro filme também incrível, Uma Lição de Vida. É a respeito de um homem com seus 84 anos de idade, olha só, gente, 84 anos de idade, e tomou afinco aprender e ele se dedicou a esse propósito, aprender a ler. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Me chamo Inês de Paula, sou professora, licenciada, sou também escritora, e abri esse canal aqui com a proposta de falar das nós podemos elevar a nossa autoestima e principalmente para destacar a importância
de reconhecermos as nossas potencialidades. Por quê? Todos nós somos capazes. É isso que eu acredito, é isso que eu venho defender aqui, trazer alguns exemplos de pessoas que transformaram a sua vida a partir do momento que fizeram esforços específicos para essa melhora. Eu mesmo sou um exemplo disso. Mudei toda a minha perspectiva de vida a partir do momento que eu me dediquei, me debrucei ao empenho de buscar mais aprendizado e reconhecer também as minhas potencialidades, porque através desse estudo, através desse empenho, eu fui adquirindo habilidades que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje, que me ajudaram a alcançar os espaços que eu alcancei, e acredito que você também é capaz. Mas vamos ao que eu vim falar aqui, que são essas duas referências. Bem, eu vou falar do último que eu mencionei, que é uma lição de vida do senhor de 84 anos. Pasmem, né? 84 anos, tem pessoas com muito menos já acham que não podem fazer mais nada, que já encerraram a sua vida, mas esse filme é um exemplo de que a idade não é um fator que vai limitar a pessoa a alcançar os seus objetivos. Esse senhor, ele tinha, como eu mencionei já, 84 anos, é um senhor que vivia no Quênia, né? E ele teve essa determinação a partir de que ele ouviu um anúncio do governo da região, no momento, né, naquele período, em que havia a oportunidade para todos estudar. Foi um discurso mal colocado, né? Porque depois ele enfrentou vários dilemas da própria escola, a princípio, e também das outras autoridades, dizendo que ele não poderia, por ser um homem já dessa idade, né? Como é que ele poderia ser incluído naquela classe, que a maioria eram crianças. Era uma classe multisseriada, que haviam crianças de várias idades diferentes, e ele estava ali. A princípio, né, uma das pessoas que trabalhava no colégio achou que ia conseguir dissuadir ele, falando que ele precisava estar uniformizado. Ele não entrou com essa barreira, aí voltou, ouvindo deboche, ouvindo escárnio das pessoas, dos outros, de uma idade até próxima, de o que ele ia fazer na escola. Ele voltou. Tempos depois, ele voltou todo uniformizado, para poder entrar, para poder estudar. Aí inventaram outra desculpa e ele voltou. Até que, devido à sua persistência em querer estudar, em querer entrar na escola, a professora cedeu a oportunidade. Ele entrou à escola e começou ali se dedicar junto com as outras crianças, mesmo não tendo ainda um lugar direito para sentar, mas ele se empenhou, se esforçou, mostrou ele indo para casa, voltando, ouvindo mais deboche, mais brincadeiras jocosas dele, né, diminuindo ele, por ele já estar com aquela idade de querer estudar, querer aprender como é que podia ser isso, mas ele não se permitiu abater. E assim, ele enfrentava também alguns fantasmas, né? No decorrer do filme, é um filme denso, é um filme que requer um esforço da nossa parte para poder acompanhar, porque passa alguns recortes onde ele se lembra de alguns momentos difíceis, alguns traumas que ele viveu, porque ele era sozinho, ele perdeu os filhos, perdeu a esposa, oprimia alguns quenianos, dificultando para que eles não invadissem determinados territórios. Então havia eles eram muito cerceados, eram muito oprimidos, e ele tem lembrança desse período, né, onde ele perdeu a família, onde ele perdeu os filhos. Isso é como um fantasma para ele, né? Volta e meia, até mesmo devido a algumas pressões que ele vive naquele movimento de querer aprender a estudar, isso faz ele retomar, né? Mas assim, o filme vale a pena assistir. Tá? Vale a pena porque é um exemplo de transformação.
como é possível desde o momento que a gente se determine. Então eu indico para vocês, eu vou deixar a ficha técnica para que vocês possam ir lá, buscar e tirar as suas próprias conclusões desse filme. Outro filme que eu tenho a trazer aqui para vocês é um filme brasileiro, não é um filme recente, mas é um filme muito famoso. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, O Contador de História. Esse filme retrata a vida de uma criança, né? A princípio apresenta um recorte dele quando ele tinha 6 anos de idade, onde ele foi abordado por essa mulher, é uma francesa, ela é psicóloga e é pedagoga. Então ele, por uma pesquisa que ela tinha a respeito das questões do ensino, da própria instituição, a FEBEM, né? Esse filme ele faz uma crítica também à FEBEM, mas não é esse o meu intuito aqui. Meu intuito é falar da transformação que ocorreu com esse menino. Na sua idade de 14 anos, esse menino ele foi considerado como irrecuperável. Por quê? Ele já tinha registro de mais de 100 fugas da FEBEM. Ele era um jovem envolvido no tráfico, no vício, em várias coisas que, assim, como o registro mostra, né? Irrecuperável. No entanto, as evidências, e não foi fácil. O filme mostra essa francesa, ela se debruçou não só a pesquisa com o menino, de trazer, de compreender por que ele era um jovem tão difícil, mas ele demonstrava uma habilidade incrível que era de contar história. Por isso o tema do filme, O Contador de História. Ele tinha essa habilidade, mesmo sem saber ler, sem estar alfabetizado, ele tinha essa habilidade de articular e contar história, até para envolver outras crianças para acompanhá-lo, né? E essa francesa, essa psicóloga, passou situações muito difíceis. Não foi fácil, porque, assim, diferente do outro filme que eu trouxe o recorte, né, aquele jovem no filme Um Sonho Possível, ele era um jovem dócil. Esse menino, o contador de história, embora ele tivesse essa habilidade de estar contando história, de argumentar, ele era um jovem difícil, ele era um jovem que sabia articular, sabia enfrentar. Ele levou até mesmo outros colegas para saquear a casa dessa mulher. Então, assim, mesmo ela enfrentando essa dificuldade, ao lidar com essa criança, ela não desistiu. Aos poucos ela foi ganhando a confiança, foi envolvendo. Ele também começou a refletir sobre as suas ações e do que ele poderia adquirir para melhorar a sua vida e saiu daquele meio que ele vivia. Então veja só, gente, o que eu quero trazer à tona com o relato desses dois filmes, né, um pequeno comentário que eu estou fazendo, incentivando para que vocês vejam, procurem esse filme e façam uma reflexão, né, uma autorreflexão de vocês mesmos, né, é que é possível mudar, é importante, como eu mencionei, o nosso olhar para com o outro e o nosso olhar para conosco mesmo. Esse senhor de 84 anos do filme, como eu falei, hoje a gente vê pessoas que entregam os pontos, muitas das vezes por já ter uma certa idade e achar que não é possível mudar. Mas esse senhor mostrou, esse jovem que eu trouxe aqui, o relato aqui da nossa região, né, do Brasil, ele estava numa situação, podia-se dizer, no fundo do poço, apesar de ser tão jovem, né? Como a instituição o declarou irrecuperável, devido ao quanto ele estava envolvido aquele meio de crime e de violência. No entanto, foi possível ele mudar. Então isso mostra que nós também podemos mudar a nossa perspectiva de vida a partir do momento que colocarmos foco, colocarmos propósito
determinação. E assim, o ambiente é um fator também determinante, porque se não fosse o contato daquela mulher para esse menino, o empenho dela, então que pessoas você tem perto de você? São pessoas que vão somar para que você melhore e mude o seu patamar, o seu modo de vida? Aquele senhor também com 84 anos, ele enfrentou o deboche, o escárnio, mas ele tinha um foco, um propósito, e ele tinha o apoio da professora. E se vocês forem observar o relato, o filme, né, ela também enfrentou vários problemas por dar apoio a ele, por acreditar que ele poderia mudar e conseguir ler e que ele tinha direito. Né? Então, que pessoas nós temos ao nosso redor? É importante pensar isso. São pessoas que têm também o propósito de mudar e melhorar a sua qualidade de vida. Então, esses recortes eu trago aqui para fazer com que vocês reflitam sobre a realidade que vocês estão vivendo, o contexto de vocês, que é um fator também determinante para que vocês venham a mudar e melhorar. Por quê? Todos nós somos capazes. Eu estou aqui hoje, foi isso. Hoje eu sou, como eu disse, né, no meu relato, sou professora, trabalho com crianças especiais, sou escritora, né? Tive a oportunidade de ir para fora, para a Europa, e lá, né, como imigrante em Portugal, eu não trabalhei numa condição subalterna, né, sendo negra, né, que é o que dificulta muitas pessoas até mesmo lá aceitar, né? Eu, uma mulher negra, e fui trabalhar nas escolas, fui trabalhar como educadora numa posição de respeito, admiração de outros. Mas eu me determinei a isso, eu busquei, eu me empenhei. Então não foi outra pessoa que me puxou, fui eu que fui à busca, a me empenhar por isso. Então cabe a nós fazer esse movimento de buscar, de nos empenhar. Esse é um dos pontos determinantes para que nós mudemos a nossa perspectiva de vida. E é isso que eu venho incentivar e mostrar para você. Se você quiser, você também é capaz. Então, gostaria de contar com você nesse movimento. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Curte, deixe o seu comentário aqui, alguma coisa que possa acrescentar isso que eu estou falando, porque eu sei que eu não sou detentora da verdade, né? Eu estou também em processo de aprender, então eu posso aprender com o comentário que você deixar aqui. Convido você a seguir, deixar uma curtida, compartilhar esse vídeo, ok? Conto com você.